Fala comigo, tropa. Sejam todos muito bem-vindos ao ClashBet. E se você ainda não me conhece, meu nome é Washington, mas como é um nome considerado um pouco difícil para alguns, pode me chamar de Drabo B. E estou aqui para analisar os jogos do dia 12 de fevereiro, o nosso sábado de ClashBet, o nosso sábado, tropa. Mas antes de partir para os palpites, quero pedir a você que é novo aqui no canal para clicar no botão de inscreva-se, ative o sininho de notificação para que você fique por dentro de tudo que acontece aqui no canal. E assim você irá estar dando uma grande força para que nós possamos estar crescendo aqui no YouTube. E só não se esqueça do nosso pilar, que é uma dica extra. Mas que dica é essa? É simples. A dica, se você assistir uma boa parte do vídeo ou todo, do início ao fim, você irá entender bem melhor e assim será lucrativo. Bom, já enrolei demais e sem mais delongas, bora para os jogos. Bom, tropa, chegando aqui na nossa lista de opções para este sábado de ClashBet, dia 12 de fevereiro, vamos estar iniciando o nosso primeiro prognóstico para hoje, na final aí do Mundial, entre Chelsea versus Palmeiras, o início às 13h30. Como sempre, não é possível estar traduzindo a classificação nessa partida, que é um jogo único, perdeu, tá fora, ganhou, é campeão. O Chelsea vem numa sequência de 3 vitórias. Nos últimos 4 jogos, o Chelsea não perde. Nos últimos 6 jogos, saiu menos que 3 gols no jogo do Chelsea. Em 6 dos últimos 8 jogos, a equipe do Chelsea foi a primeira equipe a marcar. Nos últimos 9 jogos, saiu menos que 5 cartões. Em 5 dos últimos 6 jogos, saiu mais que 10,5 escanteio. E a equipe do Palmeiras é uma equipe que nos últimos 10 jogos não perde. Em 6 dos últimos 7 jogos saiu menos que 3 gols. Em 5 dos últimos 6 jogos foi a primeira equipe a marcar e venceu o primeiro tempo. Em 5 dos últimos 7 jogos saiu menos que 5 cartões. Em 4 dos últimos 5 jogos saiu menos que 11 escanteio. Não tem confronto entre eles recentemente. A equipe do Palmeiras poderia muito bem já estar em uma final do Mundial anterior, mas não passou adiante e não enfrentou a equipe do Bayern. O Bayern é o atual campeão do Mundial. Para essa partida, o Palmeiras vem tentando surpreender a equipe do Chelsea, mas devemos ressaltar que o Chelsea é o favorito para se sagrar campeão mundial. Mas, claro, nem zebras acontecem. A equipe do Palmeiras tem até uma certa qualidade para surpreender a equipe do Chelsea. Basta formar uma grande estratégia e partir para o jogo. Mas minha análise e os prognósticos. Então, para essa partida é um jogo dificílimo para a equipe do Palmeiras. Vai jogar um pouco fechado, acredito. Vai enfrentar uma equipe do nível europeu. Vamos acreditar aí num casa com empate anula. E você que é meio ansioso, vamos pegar um Chelsea para vencer. Probabilidade 2-0 Chelsea. O Chelsea que tem grandes jogadores aí, como o Lukaku. Saindo do Mundial de Clubes, vamos agora para a Espanha La Liga. Vamos para o jogo do Villarreal versus Real Madrid. Com início às 12h15. A equipe do Real Madrid é o atual líder, mas o mando de campo é do Villarreal, que é o sexto colocado em 23 jogos disputados, 35 pontos conquistados, 38 gols marcados, 23 gols sofridos. Enfrenta o Real Madrid, que é o atual líder, em 23 jogos, 53 pontos conquistados, 48 gols marcados, 20 gols sofridos. Atuando em casa, a equipe do Villarreal é o quarto bem ranqueado na tabela, em 12 jogos, 7 vitórias, 3 empates e 2 derrotas, 29 gols marcados, 13 gols sofridos, 24 pontos conquistados. Atuando como visitante, a equipe do Real Madrid, em 11 jogos, 8 vitórias, 1 empate e 2 derrotas, 23 gols marcados, 12 gols sofridos, 25 pontos conquistados. Então, o Real Madrid, ele é bem em casa e fora de casa. Os últimos confrontos entre eles, em 6 de 8 saiu mais que 2,5 gols. Em 7 de 8 saiu ambos marca. Em 6 de 7 saiu menos que 5 cartões. E nos últimos 5 jogos saiu menos que 11 escanteios para essas equipes. O Real Madrid vem a 8 jogos sem perder para o Villarreal. E em duelos individuais, o Villarreal em 7 dos últimos 9 jogos tem saído aí mais de 2,5 gols. E também foi a primeira equipe a marcar em 5 dos últimos 7 jogos. O Real Madrid
Em 4 dos últimos 5 jogos saiu menos que 3 gols. Em 5 dos últimos 6 jogos saiu menos que 5 cartões. Último confronto anterior, 0-0 para ambas as equipes. Para essa partida, vamos acreditar no Real Madrid com empate, fora com empate, e a probabilidade 1-0 fora. Vamos agora para a Alemanha, Bundesliga, o jogo do Bochum versus Bayern de Munique, com início aí às 11h30. A equipe do Bochum vem na 11ª colocação, em 21 jogos disputados, 25 pontos conquistados, 20 gols marcados, 30 gols sofridos. Enfrenta o poderoso Bayern, que é o primeiro colocado em 21 jogos, 52 pontos conquistados, 68 gols marcados, 21 gols sofridos. Atuando em casa, a equipe do Bochum é uma equipe que é o nono colocado no ranking, em 10 jogos, 5 vitórias, 3 empates e 2 derrotas, 13 gols marcados, 8 gols sofridos, 18 pontos conquistados. Já o Bayern, atuando fora dos seus domínios, continua na liderança, em 10 jogos soma 8 vitórias, 1 empate e 1 derrota, 35 gols marcados, 11 gols sofridos, 25 pontos conquistados, ou seja, o Bayern está com uma leve vantagem diante do vice-líder Borussia Dortmund, que tem um bom ataque também, empatado aí com o Leverkusen, mas o Bayern tem o melhor ataque, tem a melhor defesa e tem uma boa pontuação na competição. Ou seja, o Bayern soma aí uma boa média de pontos, está 9 pontos de vantagem diante do Dortmund, 3 rodadas na frente. Nos últimos confrontos entre essas equipes, nos últimos 10 saiu mais de 2,5 gols, em 5 de 7 saiu ambos marcas, nos últimos 10 saiu menos que 5 cartões. A equipe do Bochum sofreu gol nas últimas 11 partidas. O Bayern vem de 8 vitórias, vem a 15 jogos sem perder, e em 7 de 9 venceu o primeiro tempo. Então é um bom jogo para um intervalo. Em duelos individuais, a equipe do Bochum vem a 3 jogos sem vencer, sofreu gol nos últimos 5 jogos, em 7 dos últimos 9 jogos saiu menos que 3 gols, em 4 dos últimos 5 jogos foi a primeira equipe a sofrer, em 9 dos últimos 10 jogos saiu menos que 5 cartões e menos que 11 escanteios em 6 dos últimos 7 jogos. E a equipe do Bayern vem de 3 vitórias, nos últimos 9 jogos saiu mais de 2,5 gols, nos últimos 6 jogos foi a primeira equipe a marcar e saiu menos que 5 cartões, em 5 de 6 jogos venceu o primeiro tempo. Então, o confronto mais recente entre eles foi 7-0 para o Bayern. Então, bastante favorito, vai conseguir uma boa pontuação nessa partida. Então, vamos acreditar no Bayern para vencer ao intervalo. E você que é mais conservador, vai colocar numa dupla, vai colocar numa tripla, apenas Bayern de Munique para vencer. Probabilidade 3-0 fora. E agora vamos para o Bayer Leverkusen versus Stuttgart. O início às 14h30. A equipe do Leverkusen é o terceiro colocado em 21 jogos, 38 pontos conquistados, 54 gols marcados, 34 gols sofridos. Tem um saldo positivo de 20 aí, essa equipe do Leverkusen. Já a equipe do Stuttgart é o 17º colocado em 21 jogos, 18 pontos conquistados, 24 gols marcados, 38 gols sofridos. Atuando em casa, a equipe do Leverkusen é o 10º colocado no ranking em 10 jogos, 5 vitórias, 2 empates e 3 derrotas, 26 gols marcados, 17 gols sofridos, 17 pontos conquistados. Já a equipe do Stuttgart, atuando como visitante, é uma equipe aí que é o 14º colocado em 10 jogos, apenas uma vitória, 4 empates, 5 derrotas, 6 gols marcados, 15 gols sofridos, 7 pontos conquistados. Não é uma equipe boa atuando como visitante. E nos últimos confrontos entre eles, em 4 de 5 saiu ambos marcas. O Leverkusen vem a 6 jogos sem perder, sofreu gol nos últimos 4, foi a primeira equipe a marcar nos últimos 6. O Stuttgart sofreu gol nos últimos 6 jogos. Em duelos individuais, o Leverkusen vem de 3 vitórias a 4 jogos sem perder, sofreu gol nos últimos 11 jogos, nos últimos 7 jogos saiu mais de 2,5 gols e ambos marca. Em 6 dos últimos 7 foi a primeira equipe a marcar. E nos últimos 5 jogos saiu mais que 10,5 escanteio. O Stuttgart sofreu gol nos últimos 8 jogos, foi a primeira equipe a sofrer em 6 de 7. Em 9 dos últimos 10 jogos saiu menos que 5 cartões. Em 6 dos últimos 7 jogos saiu menos que 11 escanteio. Nos últimos dois confrontos anterior, os últimos dois confrontos, foi 2 vitórias aí para a equipe do Leverkusen. Então, o Leverkusen é uma equipe que tem um bom ataque ofensivo, marcou 54 gols, tem o segundo melhor ataque da competição, igualando aí com o Borussia Dortmund.
vai jogar em casa, tem total condições de surpreender a equipe do Stuttgart e buscar uma vitória. Mas, eh, diante das estatísticas, mostra ser um jogo muito bom para gols. Então, vamos acreditar no jogo de over 2,5. E você que gosta da linha de Beck, Bayer Leverkusen, probabilidade 3-1 casa. Continuando, vamos para a Itália Série A, o jogo da Lazio versus Bolonha, o início às 11 da manhã. A equipe do Lazio é uma equipe que é o sexto colocado em 24 jogos, 39 pontos conquistados, 49 gols marcados, 39 gols sofridos, tem um saldo positivo de 10. E a equipe do Bolonha é o 13º colocado em 23 jogos, 28 pontos conquistados, 29 gols marcados, 37 gols sofridos. Atuando em casa, a equipe da Lazio é o oitavo colocado, em 11 jogos disputados, 6 vitórias, 4 empates e 1 derrota, 28 gols marcados, 16 gols sofridos, 22 pontos conquistados. Enfrenta Bolonha, que como visitante no ranking é o 14º colocado, em 11 jogos, 3 vitórias, 2 empates, 6 derrotas, 13 gols marcados, 21 gols sofridos, 11 pontos conquistados. Nos últimos confrontos recentes entre eles, em 4 de 5 saiu mais de 4,5 cartões. O Lazio sofreu gol nos últimos 3 jogos. E em duelos individuais, a equipe do Lazio, em 8 dos últimos 10 jogos, tem saído aí mais de 2,5 gols. Nos últimos 6 jogos saiu menos que 11 escanteio. O Bolonha vem a 4 jogos sem vencer. E nos últimos 5 jogos saiu menos que 11 escanteio. Nos últimos 2 confrontos anteriores, foi 2 vitórias para a equipe do Bolonha e atuando em casa, o Lazio venceu também 2 confrontos. É um duelo interessante. A equipe da Lazio tem 39 pontos. Se vencer, pode chegar aos seus 42 pontos e brigar aí por uma vaga desse G4, apesar que ainda não entra nessa partida, mesmo com combinações de resultado. Mas é um jogo que, pelo meu entendimento e pelo meu prognóstico, acredito aí no jogo para gol, sim. Mas vamos ficar aí no Lazio com empate anula, probabilidade 2-0 casa. Vamos agora para o Napoli versus o Internazionale, com início às 14 horas, um clássico italiano. E a equipe do Napoli vem na segunda colocação, em 24 jogos, 52 pontos conquistados, 45 gols marcados, 16 gols sofridos. Enfrenta o atual líder, o Internazionale. É uma equipe que em 23 jogos tem 53 pontos conquistados, 54 gols marcados, 19 gols sofridos. Ou seja, atuando em casa, a equipe do Napoli é o segundo melhor colocado, ficando atrás apenas do líder Internacional. Então, em 12 jogos, toma 8 vitórias, 1 empate e 3 derrotas, 22 gols marcados, 8 gols sofridos, 25 pontos conquistados. Atuando como visitante, a equipe da Inter cai no ranking, é o quarto colocado em 11 jogos, 7 vitórias, 3 empates e apenas 1 derrota, 24 gols marcados, 9 gols sofridos, 24 pontos conquistados. Ou seja, a equipe da Inter tem um ponto a menos que a equipe do Napoli atuando em casa. Vamos lá. Os últimos confrontos entre eles, em 5 de 6 saiu menos que 3 gols para ambas as equipes. Em 4 de 5 saiu mais que 4,5 cartões. O Napoli sofreu gol nos últimos 5 jogos. E a Inter vem a 5 jogos sem perder para a equipe do Napoli. Em duelos individuais, a equipe do Napoli é uma equipe que vem de 3 vitórias. 7 dos últimos 9 jogos saiu menos que 3 gols. Foi a primeira equipe a marcar. Também saiu menos que 11 escanteio em 5 dos últimos 6 jogos. A equipe da Internazionale, em 5 dos últimos 7 jogos, saiu ambos marca e menos que 11 escanteio. Em 7 de 9 jogos, saiu menos que 5 cartões. Ou seja, o último confronto foi um jogaço. A Internazionale venceu em casa o placar de 3-2, mesmo o Napoli abrindo o placar ainda no intervalo. E o anterior, na casa do Napoli, foi 1-1 jogo. Então, um jogo bastante equilibrado. Em minha visão, a equipe do Napoli está a um ponto atrás do líder Inter, tem 52 pontos. A Inter tem 53 pontos, é a líder, tem o melhor ataque da competição e enfrenta a melhor defesa que é essa equipe do Napoli. Então, é um jogo bastante equilibrado tecnicamente. Vamos ficar aí nessa Internacional com empate, Inter com empate. E também vamos deixar a segunda opção aqui,
que seriam ambos marca fica a critério de cada um. Maravilha? Probabilidade 1-1 jogo. Vamos continuando. Vamos agora para Inglaterra, Championship, jogo do Barlets versus QPR. Início às 12 horas. A equipe do Barlets é uma equipe que vem aí na última colocação, em 29 jogos disputados, 24º colocado, 14 pontos conquistados, 18 gols marcados, 45 gols sofridos, enfrenta a equipe do QPR, que vem na quarta colocação, em 29 jogos disputados, 52 pontos conquistados, 46 gols marcados, 33 gols sofridos, atuando como visitante. O QPR é uma equipe aí em 13 jogos, 7 vitórias, 2 empates, 4 derrotas, 23 gols marcados, 20 gols sofridos, 23 pontos conquistados. Ou seja, enfrenta uma equipe é, fraca tecnicamente, essa equipe do Barclays. Nos últimos confrontos entre eles, em 4 de 5 saiu mais de 2,5 gols. Em 8 dos últimos 10 confrontos saiu menos que 5 cartões. Saiu menos que 11 escanteios em 6 dos últimos 7 jogos. E a equipe do Barclays é uma equipe que nos últimos 5 confrontos aí vem sem perder para o QPR. Também foi a primeira equipe a marcar e venceu o primeiro tempo. Então, já ficou claro que não iremos em probabilidade, já que a equipe do Barrels costuma ter um leve favoritismo quando enfrenta a equipe do QPR. Ficou claro isso. A equipe do QPR sofreu gol nos últimos 5 jogos. Em duelos individuais, a equipe do Barrels é uma equipe que vem a 6 jogos com derrotas. Nos últimos 8 jogos sofreu gol, foi a primeira equipe a sofrer nos últimos 6 jogos e saiu menos e 5 cartões em 8 dos últimos 10 jogos que teve à sua disposição. Como mencionei anteriormente, nos últimos 4 confrontos, é 3 vitórias do Barclays e apenas um empate, nenhuma vitória do QPR. Vamos acreditar na linha de gols nessa partida, mesmo a equipe do QPR sendo total favorita para vencer o lanterna da competição, não iremos arriscar. Vamos ficar na linha de gols. Tem um bom ataque, 46 gols marcados, 33 gols sofridos. Enfrenta uma equipe que vem sofrendo bastante gols. Então, prognóstico: jogo de over 1,5 e a probabilidade 2-1 jogo. Lembrando, quer pegar um jogo de HT ao intervalo? Esse é um bom jogo para o HT 0,5 gols ao intervalo. Continuando, vamos para a França Liga 2. O jogo do Paris FC vai ser a equipe do Quevilly. Na classificação, a equipe do Paris FC é o segundo colocado em 23 jogos, 44 pontos conquistados, 33 gols sofridos, 20 pontos conquistados. Lembrando que esse jogo tem início às 15 horas e a equipe do Quevilly vem na 12ª colocação em 23 jogos, 28 pontos conquistados, 22 gols marcados, 30 gols sofridos. Atuando em casa, a equipe do Paris FC é o quarto colocado no ranking, em 11 jogos, 6 vitórias, 4 empates e 1 derrota, 15 gols marcados, 8 gols sofridos, 22 pontos conquistados. Já a equipe do Kevin, como visitante, é o 11º colocado em 12 jogos, 4 vitórias, 2 empates e 6 derrotas, 11 gols marcados, 17 gols sofridos, 14 pontos conquistados. Nos últimos confrontos entre eles, para salientar aqui uma melhor performance, em 8 de 10 saiu menos que 5 cartões. A equipe do Paris FC aí vem a 4 jogos de vitórias, vem a 10 jogos sem perder, vem a 5 jogos sem sofrer gol e foi a primeira equipe a marcar em 4 dos últimos 5 confrontos diante do Quevilly. O Quevilly sofreu gol nos últimos 4 jogos. Em duelos individuais, a equipe do Paris FC vem a 14 jogos sem saber o que é perder. Foi a primeira equipe a marcar em 9 das 10 disputadas. Saiu menos que 5 cartões em 5 dos últimos 6 jogos e saiu menos que 11 escanteios nos últimos 9 jogos. Já a equipe do Metrópole é uma equipe que em 6 dos últimos 7 jogos foi a primeira equipe a sofrer. Em 5 dos últimos 7 jogos perdeu o primeiro tempo. Em 7 dos últimos 8 jogos saiu menos que 5 cartões. E em 6 dos últimos 7 jogos saiu menos que 11 escanteios. Lembrando que o Metrópole também é o nome do Kevlin. Ok? Então, voltando para a classificação, ou até mesmo salientando aqui que o Paris venceu fora de casa o último confronto,
e o penúltimo venceu em casa 3-0. O Paris encontra na segunda colocação com 44 pontos conquistados, um ponto a menos que o líder Tolonce. Então é uma boa opção para a equipe do Paris FC pontuar, sim. Enfrenta uma equipe que está no meio da tabela, é uma equipe que sofre e marca gols, mas a equipe do Paris FC é o quarto colocado no ranking dos mandantes, enfrenta aí uma equipe que vem na 11ª colocação, não vem fazendo uma boa campanha como visitante. Então vamos acreditar na vitória do Paris FC e a probabilidade 2-0 casa. Continuando, vamos agora para o jogo aqui. Acredito que é do campeonato, tá? Campeonato Mineiro. Jogo da Tombense versus Cruzeiro. O início às 19 horas. A equipe do Cruzeiro é o atual líder, mas mando de campo é da Tombense. A Tombense é o sexto colocado em 5 jogos. São aí 7 pontos conquistados. Enfrenta o Cruzeiro, que também em 5 jogos. 12 pontos conquistados. 7 gols marcados, 3 gols sofridos. Últimos confrontos entre eles, em 4 de 5 saiu menos que 3 gols. A equipe do Cruzeiro em 5 dos últimos 6 jogos saiu menos que 5 cartões, aliás, para a Tombense. A equipe do Cruzeiro agora em 5 dos últimos 7 jogos saiu menos que 3 gols. Em 6 jogos saiu mais que 4,5 cartões. Saiu menos que 11 escanteio em 4 dos últimos 5 jogos. O último confronto foi 0-0, dependendo da ordem, vamos pegar aí Cruzeiro com empate e a probabilidade 1-1 jogo. Agora vamos para um clássico nordestino. Sim, se trata da Copa do Nordeste, a grande Copa do Nordeste aí, para o jogo entre Náutico versus Fortaleza, que tem início às 17h45. A equipe do Náutico está no grupo B, encontra na quarta colocação, se não me falha a memória. Quarta colocação. Em 3 jogos disputados, ele soma uma vitória, um empate e uma derrota. 3 gols marcados, 3 gols sofridos, 4 pontos conquistados. Já a equipe do Fortaleza é uma equipe que está no grupo A, é o primeiro colocado. 3 jogos, soma 2 vitórias, um empate, 7 pontos conquistados, 8 gols marcados, 1 gol sofrido. O Fortaleza é uma equipe que empatou num clássico difícil diante do Ceará. Tem o melhor ataque da competição, marcou 8 vezes aí, sofreu apenas um gol. Tem uma das melhores defesas também. E no grupo B, o melhor ataque da competição é o Ceará, com 7 gols marcados. O Ceará meteu uma goleada recente no Globo, 5-0, e o Fortaleza meteu uma goleada no Souza. Por isso que ambos têm os melhores ataques da competição. Lembrando, a pontuação do Náutico poderia ser muito melhor caso não tivesse desperdiçado ponto em casa diante do Campinense. Claro, com todo respeito à equipe do Campinense, mas o Náutico tinha qualidade e conseguiu uma vitória. Então, caso tivesse vencido, estaria aí brigando pela liderança com o Ceará. Não digo o clássico contra o Sport, porque é clássico, é decidido em detalhe, mas o Náutico abriu o placar naquele clássico e cedeu a reviravolta para a equipe do Sport. Então acontece, faz parte de jogo. Lembrando que uma informação importante, que o Guilherme dos Anjos, auxiliar técnico do seu pai Hélio dos Anjos, não faz mais parte da comissão técnica da equipe do Náutico. Então, devido a uma nota que soltou aí nas suas redes sociais, a diretoria resolveu o desligamento de Guilherme dos Anjos. Então, segue o baile. A princípio, Hélio afirma que irá permanecer no clube caso a diretoria queira. Então, se não quiser também, segue o baile, mas acredito que o Hélio fica na equipe do Náutico, vai comandar a equipe em campo nesse jogo. Lembrando que várias confusão naquele jogo contra o Retrô, confusão entre técnicos e no vestiário também, entre torcidas e jogadores, mas segue o baile, vamos partir para o jogo. Então, para essa partida, é um jogo dificílimo para a equipe do Náutico. Fortaleza vem jogando muito bem essa Copa do Nordeste, Campeonato Cearense. Não é à toa que conseguiu a Libertadores, apesar que o Náutico também já jogou Libertadores. Faz muito tempo, mas já jogou. Para essa partida, vamos acreditar no duelo de gols. Jogo para over 1,5. Over 1,5 gols. O Náutico que perdeu recentemente
o seu jogo para a equipe do Retrô. Perdeu para o Retrô aí recentemente. 2-1 com um gol de pênalti. Sem esquecer, temos que seguir a regra. O Náutico sofreu gol nesses confrontos aí nos últimos 4 jogos. Em duelos individuais, em 4 dos últimos 5 jogos, tem saído mais que 4,5 cartões para o Náutico. A equipe do Fortaleza vem a 4 jogos sem perder. Em 6 dos últimos 8 jogos saiu mais de 2,5 gols. E nos últimos 7 jogos saiu menos que 11 escanteio. Nos últimos 2 confrontos foi 2 goleadas para a equipe do Fortaleza, 3-1 e 2-0. Acredito que o Náutico não vai querer perder essa partida, vai querer dar o troco no Fortaleza, apesar que o Hélio está no gramado e não vai querer perder essa partida, não tenho dúvida disso, mas ambas as equipes aí têm total condições de conseguir uma vitória, tanto o Náutico quanto o Fortaleza. É um duelo aberto, mesmo o Náutico atuando em casa. Por isso que eu optei pela opção de over 1,5. E você, que é torcedor do Náutico, vejo com bons olhos o Náutico com empate nessa partida por estar jogando em casa. Maravilha? Probabilidade 2-1 casa. Continuando, vamos para Ceará versus Sampaio Corrêa, outro clássico aí, Ceará versus Maranhão. A equipe do Sampaio Corrêa se encontra no grupo A, mas o mando de campo é do Ceará. O Ceará está no grupo B, é o primeiro colocado em 3 jogos, 7 pontos conquistados, 7 gols marcados, 1 gol sofrido, 2 vitórias e 1 empate, uma pontuação igual à do Fortaleza. Já a equipe do Sampaio Corrêa está no grupo A, quinto colocado em 2 jogos, 3 pontos conquistados, 1 vitória e 1 derrota, 2 gols marcados, 2 gols sofridos. O Ceará é total favorito para vencer essa partida. Não tenho, não tenho dúvida, mas vamos aqui nos últimos confrontos. Em 5 de 7 saiu mais de 2,5 gols. Nos últimos 3 jogos o Ceará venceu. Em 3 jogos aí o Sampaio Corrêa vem sofrendo gol e foi a primeira equipe a marcar em 5 dos últimos 7 confrontos. Em duelos individuais o Ceará tem a 3 jogos sem perder. Em 4 de 5 saiu menos que 3 gols. E o Sampaio Corrêa foi a primeira equipe a marcar em 5 dos últimos 7 jogos. Então, só goleada, uma goleada de 5-0 do Ceará e uma goleada de 3-0. Vamos acreditar nessa partida no jogo para over 1,5 e dependendo da odd você pode pegar um Ceará para vencer. Probabilidade 3-1 casa. Continuando, continuando para o Campeonato Pernambucano. O jogo do 7 de setembro versus Santa Cruz, o início às 16h30. O 7, último colocado, nenhum ponto conquistado, tem a pior defesa com 14 gols marcados, 3 jogos disputados. A equipe do Santa é o atual líder em 4 jogos disputados, tem de 3 vitórias, nenhum empate e uma derrota, não tem mais seus 100%. Os 3 grandes da capital perderam seus 100%, incluindo Náutico, Sport e Santa Cruz, não tem mais 100% de aproveitamento. Então, o Retrô é o único 100% com 9 pontos conquistados, mas isso não vem ao caso. O jogo é Santa e 7. E nos últimos confrontos entre eles, em 4 de 5 saiu menos que 5 cartões. O Santa sofreu gol nos últimos 3 jogos. O 7 vem aí a 4 jogos de derrotas, a 4 jogos sem marcar gols. Sofreu gol nos últimos 4 jogos. Foi a primeira equipe a sofrer 4 dos últimos 5 jogos. Perdeu o primeiro tempo e saiu menos que 5 cartões. Já o Santa em 4 dos últimos 5 jogos, saiu mais que 2,5 gol. 5 jogos foi a primeira equipe a marcar. E 5 de 7 saiu ambas as equipes marcam. Nos últimos 2 confrontos anterior, 2 vitórias, aliás, uma vitória do 7 e uma vitória do Santa Cruz. Mas o Santa Cruz é o favorito para vencer essa partida, mesmo apesar de algumas reviravoltas no 7. Vamos acreditar aí no Santa Cruz para vencer ao intervalo. Santa Cruz para vencer. O jogo de over 2,5, probabilidade 3-0 fora. Bom, tropa, a princípio é isso que temos para hoje. Grandes opções, estratégica, claro, grandes prognósticos para vocês. Acredito que dá para trazer aí 2 bilhetes prontos no final do vídeo, como sempre. Hoje irei deixar fixado no final do vídeo, não irei falar, irei deixar fixado. Então é isso. Está até esse momento no vídeo, compartilhe ao máximo que você puder e se gostou, deixa o like após o bilhete pronto. Partiu, tropa!
Bom, tropa, chegando aqui no nosso primeiro e único bilhete pronto, vamos acreditar na vitória do Paris FC da França Liga 2, casa para vencer, e no Bayer Leverkusen, casa para vencer da Alemanha Bundesliga. Então, uma odd de 2,9, fizemos uma simulação com R$ 100, um retorno potencial de 210. É isso aí, tropa.